Entrou? Oi? Oi? Tudo bem? Estou aqui de novo tentando ingressar na live, tá? Onde o tema é criança ferida e suas consequências na vida adulta. Vamos esperar a Joelma para que a gente retome aqui. Ai, desculpa, gente. Quem está com a gente aqui, desculpa que a live caiu aqui, a conexão. A gente está retomando de novo. Deixa eu aguardar aqui a Joelma para a gente retomar. Oi, Agora foi, Denise. Desde... oi, Não, agora tá foi. me vendo? Ah, legal, legal. Tô Vamos sim. dar continuidade então. Então tá bom, o pessoal tá mandando coraçãozinho, já tá se normalizando. Eu vou falar então o que é a constelação familiar, né? Que você havia me perguntado. Constelação Isso. familiar, ela é uma terapia breve voltada para soluções, tá? Então ela foi desenvolvida por um alemão nos anos 70. Então, hoje a constelação familiar, ela serve para que a gente olhe para as nossas questões e ou seja, ao invés um acompanhamento terapêutico, né? A gente faz uma única sessão e nisso você consegue ver por exemplo, um medo, um trauma, uma doença, relacionamentos mal sucedidos, problemas profissionais, financeiros, qualquer que seja a questão que te incomode, você consegue em uma sessão, por isso que é uma terapia breve, né? Ela é pontual, ela é cirúrgica. Então, assim, você coloca a questão e essa questão pode ser representada por bonecos, né? Que eu não sei se você já viu, tem os bonequinhos Playmobil, por bonecos, né? Ou pessoas. Então, a constelação, ela trabalha pela fenomenologia e biologia física quântica. Então, ali, você consegue trazer as memórias do seu sistema familiar e compreender se aquela doença, por exemplo, se aquele trauma faz parte do seu sistema familiar ou se aquilo é da sua biografia de durante a sua vida, né? Se você adquiriu aquilo durante a vida. E o que acontece na constelação familiar? Quando você tem a informação de onde veio aquela questão que te incomoda, que te faz mal, você consegue ver, tirar do inconsciente a informação pro consciente e se reposicionar diante dela. Tá? Então, assim, explicando como é da fenomenologia, é difícil compreender. Mas, quando a gente faz a constelação, é muito bacana, porque em uma sessão consegue verificar a questão. Travou? Travou o vídeo? Eu acho que travou o vídeo da Joelma. Joelma, tá me Olha, até ouvindo? aqui eu até aqui tô ouvindo. Eu ouvi tudinho. Eu acho que o pessoal também. Tá, tá. Então, e aí o que acontece com a constelação? É, ela é familiar ou organizacional. Por quê? Onde quer que haja sistema, a gente pode fazer uma constelação familiar ou organizacional. Numa empresa, por exemplo, a empresa está com um setor que não vai bem, o setor financeiro, por exemplo, você pode verificar o que está acontecendo neste setor ou na empresa inteira por meio da constelação. Hoje, a constelação familiar e organizacional, que a gente pode chamar de sistêmica, né? Porque ela vem dos sistemas, ela está sendo utilizada no SUS, né, na medicina, veterinária, também na pedagogia sistêmica, no direito, né? Eu, como advogada, a gente aplica a constelação na resolução de conflitos. Então, assim, está muito amplo hoje a utilização da constelação. Mas, como eu disse, é algo assim um pouco complicado de explicar. Quando a gente vê o que acontece nela, é que a gente consegue compreender. Muitas vezes, a gente fazendo aí a constelação ou participa, né, como representante do sistema da pessoa ou do sistema empresarial, tá? E aí, quando eu tiver alguma gravação, Jaelma, eu vou te passar para você compreender e ver, porque eu acho que você nunca viu, né? Não, já sim. Na minha Ah, já? graduação, enquanto terapeuta de casal e família, nós
Lá tínhamos o espelho, né, na qual a gente olhávamos os nossos professores, nossos mentores atendendo, e sempre tinha constelação. Eu ainda não tive o privilégio de fazer o curso, mas, assim, simpatizo muito e acredito que a constelação é uma técnica que ela traz o que está velado, né? Como você falou, do inconsciente, até então que não está ali, a gente não está enxergando, para que a gente possa realmente atuar na causa, né? E está ajudando aí o sistema familiar e até mesmo na descoberta do sofrimento. É muito É bacana. isso, é um novo olhar, né, para que você consiga ampliar aí essa visão sobre suas questões, né? É bem bacana mesmo. Olha, a Rose está entrando. Ai, gente, é um pessoal bem bacana que está entrando, as pessoas que assistem a gente, né? Fico feliz que as pessoas assistam a gente, né, Joelma? Fico bem Com contente que certeza, é um acompanha a prazerzão. gente. Então, eu posso começar a explicar aqui, falar Então, da Deise, eu quero criança? então que você fale um pouquinho, então, o que são, então, né, essa criança, o que é essa criança ferida que a gente ouve tanto falar, né? Que criança é essa? Da onde é que vem essa criança? Fala um pouquinho pra gente. Tá. Assim, na verdade, de onde surge a criança ferida, né? São as feridas que permeiam aí a infância, mas elas podem ocorrer a partir da fecundação. Então, hoje os estudos intrauterinos já mostram que quando a criança está na gestação, a mãe está gestando ainda, podem ocorrer ali algumas questões. Por exemplo, se os pais desejam um sexo, um menino e vem uma menina, isso já afeta, né, a psique da pessoa. Se você está ali e a mãe cogita um aborto, o feto já se ressente, ali já pode causar uma ferida. Então, assim, isso será projetado na vida adulta, né? Então, muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Isso pode acontecer na fecundação, no nascimento, inclusive, né? O nascimento é um trauma muito grande, né? Porque a gente está ali num lugarzinho quente, sai, é frio, tá escuro, aquela claridade imensa, né? Porque é difícil se acostumar com tudo isso. E ainda leva ali um tapa na bunda, né? Para ver se desobstrui o pulmão. E ali já acontece um trauma. E tem muitos tipos de parto que trazem um trauma muito grande para a criança, né? O parto de fórceps, por exemplo, a própria cesariana, por quê? A primeira necessidade da criança é o contato com a mãe, né? E quando a criança nasce de cesariana, por exemplo, os enfermeiros levam a criança, limpam, põem ali um ácido no olho e depois é que traz. Então, a primeira necessidade da criança é o contato da pele com a mãe. Então, quando isso é negado à criança, muitas vezes na vida adulta, a pessoa pode passar aí por momentos difíceis, porque ela busca o contato físico, e muitas vezes ela vai buscar isso no sexo, né? Ela vai buscar isso em relacionamentos abusivos mesmo, porque ela não sabe, aquilo está no inconsciente dela, que ali tem uma ferida. E aí vem, desde de que nasce, a criança é pequena, outro exemplo, tá ali pequenininha, derruba o prato de comida, a mãe vai buscar um pano para limpar. O bebê, a criança, ela não consegue entender, compreender que a mãe saiu para ir buscar alguma coisa e ela volta. A criança sente ali o abandono naquele momento e ali fica o desespero, né? Porque ela não consegue medir tempo, né? Que a mãe vai e volta. Então, quando a mãe volta, talvez já tenha ali traumatizado essa criança pelo sentimento de abandono, né? Então, aí vem uma série de questões, por exemplo, está crescendo, ela não tem um acompanhamento ali dos pais para acompanhar ela no seu desenvolvimento. A criança, às vezes, não tem um apego seguro, que é o apego seguro, né? Muitas vezes vai para a creche muito pequena e sente falta da mãe. Então, a creche hoje talvez seja aí um depósito de crianças, né? E a gente precisa ficar atento a tudo isso, porque ainda que os pais não tenham a intenção, ninguém tem a intenção, ninguém é culpado de nada disso, porque faz parte, né, das circunstâncias da nossa vida, tudo isso, mas ficam essas feridas por uma série de razões. Muitas vezes, Joelma, não seja um abandono, não seja uma rejeição e nem um desamparo, é a sensação, né, que fica. E Exatamente. essa sensação,
ela é levada para a vida e aí ela reflete aí nos relacionamentos, né? Você arruma um casamento, por exemplo, você está num casamento e você não sabe que aquilo tudo está ali dentro e você projeta no outro essa necessidade que você tem, essa carência que você tem. E ali fica, às vezes, uma cobrança muito grande, né? É um ciúmes, é um medo, é um apego muito grande, porque você está buscando no outro justamente aquilo que te faltou na infância, né? E isso segue, tá? Vem aí do útero, né, pós-nascimento, depois na adolescência, isso segue. Muitas vezes eu dou sempre o exemplo nas constelações, quando a gente acha a criança ferida, que a gente percebe quando o adulto está na criança. Quando ele tem um relacionamento, por exemplo, relacionamentos abusivos, questões financeiras, sabe? Por exemplo, o Michael Jackson tinha, né? Eles falavam a síndrome de Peter Pan, que é justamente quando a pessoa não quer crescer, ela tem dificuldades com a vida adulta. Então, por mais que ele tenha ganhado muito dinheiro, ele vivia com dívidas, muitas dívidas. Então, quer dizer, ele não conseguia administrar a vida financeira dele, por quê? Provavelmente ele estava na criança. E criança não sabe administrar, criança não tem filho, criança não se relaciona com o adulto, né? E aí, quando a gente olha na constelação, muitas vezes o adulto está aqui, tentando ir para a vida, e a criança ferida está aqui atrás, ó. Então, a criança ferida está aqui atrás, o que acontece com esse adulto? Ele tenta ir para frente, mas ele não tem força. Por quê? Na realidade, ele está preso, olhando para essa ferida. Essa criança que ficou aqui atrás, ela está ferida e com dor. Então, ele tem ela dentro dele, mas ele não consegue identificar o que dói, né? Aquela sensação de abandono, de desamparo, de rejeição. E aí ele leva isso para os relacionamentos. E quando a gente vê isso na constelação, a gente consegue fazer uma integração desta criança que ficou aqui, na medida em que ele reconhece que ele tem uma criança ferida, e aí ele consegue olhar para ela e perceber que agora ele é adulto, né? E ele pode integrar essa criança, trazer, se aconchegar a ela e dizer para ela assim, agora eu sou adulto, agora eu posso cuidar de você, né? Porque você não precisa mais ter esse sentimento de abandono, de medo, de rejeição que você trouxe lá da infância. E aí ele consegue aqui integrar essa criança, né, ao adulto. E a gente vê muito, Joelma, isso acontecer. É muito comum que nós, adultos, tenhamos assim essas dores, que a gente traz isso com a gente, porque todos nós temos traumas, todos nós temos problemas, temos dores. Então, o que acontece na vida adulta são só os gatilhos para nos remeter e reviver de novo, né, aquela dor. Só que a gente não consegue identificar, porque aquilo está no inconsciente, sabe? Então, quem é culpado? Ninguém. Ninguém é culpado, porque a vida, né, na verdade, nós somos as nossas circunstâncias, né? Então, não tem culpado. Ah, porque o pai fez isso e fez aquilo. Independente do que tenha acontecido, muitas vezes a gente vai trazer com a gente esse trauma, essa criança ferida. Por quê? O que significa para mim uma ferida, uma questão que me prende, para você talvez não tenha sido nada. Então vai depender do que tem aqui dentro, né, de mim. Então depende muito da pessoa para que ela fique parada, como se fosse encapsulada ali, né, paralisada ali no trauma, naquele medo, né, naquela situação. E aí ele não consegue ter uma vida plena, ele não consegue ficar no adulto, ele não consegue ter responsabilidades, porque criança não tem responsabilidades, né? Criança não pode, por exemplo, casar. Criança não casa, criança não ganha dinheiro. E aí, às vezes, ele olha para o relacionamento dele ou para a vida financeira dele. Na constelação, a gente consegue olhar bem e identificar se ele está com essa criança ferida, olhando para ela. Porque são muitas questões, a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Então, todo mundo está sujeito a isso. E É ninguém é culpado. interessante, Denise, a gente pensar também que tudo isso acontece na ordem mesmo, como você falou, do inconsciente, né? Sim. E cada criança, ela dá o significado para os acontecimentos. E vai depender muito também da sensibilidade da personalidade, como você bem falou.
vai depender do significado de cada um. Então, se a gente tem algumas crianças que têm mais sensibilidade, né? Precisa de mais atenção, é menos resiliente. Então, eu acredito também que esse sofrimento, o grau dele vai depender muito desse significado, dessa sensibilidade, né? Que cada ser possa vir trazendo, né? Do ambiente também que ela convive. Sim, a gente vê, Joelma, muitas vezes pessoas super estruturadas, né, com uma família estruturada, mas que não percebe que ali dentro tem uma criança ferida e às vezes nos relacionamentos ela vai buscar uma pessoa porque sempre vai buscar no outro aquilo que falta nela. Isso é fato, né? A Eu fenomenologia. recebo Eu recebo muitos casais, né, no consultório, e o que eu percebo ali realmente, que está ali naquela crise, naquele jogo, realmente são as duas crianças, né, É, feridas. Mas como está na ordem do inconsciente, as pessoas ficam naquele embate, porque não sabem que é as crianças que estão ali em falta, né, buscando aquilo que deveria ser suprido lá atrás, através do ambiente familiar dos pais, né, dos provedores, buscando com tanta expectativa no outro. E às vezes o outro também não tem para dar. E Lazar. aí fica aquela situação muito, muito conflituosa, né? Conflito, justamente, porque duas crianças no adulto vivendo juntas é complicado, né? Então, assim, às vezes a gente está num relacionamento abusivo e não consegue perceber, fala, mas poxa, todos os meus relacionamentos são assim, não são saudáveis, porque você não está saudável, né? E quando, aqui teve uma pergunta, olha, ela perguntou assim, se todas as pessoas, a Michelle pergunta, se todas as pessoas têm uma criança ferida. Sim, todas as pessoas têm uma criança ferida, justamente porque a gente vem aí, pode ter acontecido na gestação, né? Como eu disse no início, muita gente, os pais às vezes querem um sexo, vem outro, às vezes a mãe pensa, nossa, a mãe e o pai, eu engravidei agora, ai que droga, não era a hora, agora a gente está cheio de dívidas, né? As pessoas falam isso. Poxa, mais uma boca para comer, não é? E isso traumatiza o feto. A gente não sabe, mas existem pesquisas intrauterinas que mostram essas feridas, né? Que a pessoa adulta traz isso tudo. E ali ela sente a rejeição. Então, são muitos exemplos que mostram que todos nós temos uma criança ferida. O que acontece é o que a Jaelma acabou de dizer, depende da sensibilidade de cada um. Tem gente que consegue meio que inconsciente olhar para essa criança e cuidar dela, né? Mas tem gente que não consegue, ela acumula uma creche, né, de crianças feridas e Mas, vai levando a vida. Oi. Denise, o que é que acontece muito é que, tipo assim, as pessoas ela não têm noção do que está acontecendo dentro dela. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu já Uhum. mulher adulta, vamos dizer assim, com conhecimento suficiente para ser segura, para poder ir e vir quando eu queria. Uhum. E dentro de mim existia aquele sentimento de medo, de insegurança, como se sempre alguém tivesse do meu lado, tivesse que estar do meu lado para cuidar de mim e me dar segurança. E Uhum. olha que eu já estava atuando na área de psicologia, já tinha conhecimento suficiente, mas assim, ainda não sabia que tinha alguma coisa estranha comigo. Ou seja, aquela criança que quando eu fui criança, que eu precisava de um adulto para cuidar de mim ali, minha mãe dizia, não, bora, caía, levanta, levanta, que você vai cair de novo. Quer dizer, eu precisei ser forte enquanto eu ainda era uma criancinha precisando de amparo. Então, ou seja, eu fui crescendo achando, né? Porque me disseram que eu era forte, que eu Uhum. era super poderosa, e eu fui acreditando nisso. Até um dia que eu comecei a perceber, caramba, eu me sinto tão frágil, né? Parece uma mulher assim, toda empoderada, mas dentro aquela criancinha sofrida. Quando eu comecei a olhar Uhum. para minha criança, que eu começava a fazer a técnica de visualização, eu percebi a minha criança amoada, triste, insegura, se sentindo rejeitada e abandonada pela minha história de vida. A minha mãe sempre trabalhando, meu pai com 6 anos de idade desapareceu e eu tive que ser a mulher, a mãe da minha vida. E daí, quer dizer,
se a gente não faz uma terapia, não olha, não faz uma autoanálise, você fica com esse sofrimento para A vida a sua inteira. vida. É, É é. interessante. Você está falando, Joelma, e na outra live eu até dei esse exemplo também da minha criança ferida, né? Porque eu não fui criada com os meus pais, né? Então, assim, eu tinha lá os 18 anos e aí eu sentia aquela dor, sabe? Eu não sabia o que era aquilo. É como você está falando do seu caso. Aquela dor, aquela solidão, assim, um abandono. Eu falo, mas por que que eu sinto isso, né? E aí eu não sabia de terapia, não sabia de nada. Então, assim, aquilo me incomodava tanto, tanto, me doía tanto que eu resolvi parar e ficar, pensar, eu falo, refletir, sabe? Eu falo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a analisar a minha situação e aí eu fiquei pensando na minha ignorância, né? Mas a gente tem aí a intuição, né? E aí eu pensava, poxa, né? Eu vejo que as pessoas foram criadas com os pais, tiveram cuidado, tudo. Eu não tive nada disso. Deve ser isso que tanto me dói, sabe? Aí eu pensava, poxa, mas tá bom. Então, eu tentando racionalizar aquilo, entende? Para poder conseguir levar uma vida mais leve. Mas é justamente o que você está dizendo. A gente fica ali se cuidando, fazendo o máximo que a gente pode, sem ter conhecimento, sem ter técnicas para isso, né? Mas a Agora, gente. Denise, é Oi. interessante também a gente perceber diante dessa sua fala, porque assim, não nos ensinaram a nos amar, olhar para a gente, né? Sempre olhar para fora. A gente tem uma cultura que a gente sabe muito da vida do outro, Cultural. da vida dos outros, e pouco da gente. Então, essa falta de olhar, e até mesmo acredito que a constelação, ela não trabalha em si com a cognição, com você ficar pensando, mas sim com você o sentir. E nessa vida corrida que a gente, né, sempre muito ocupada, você não tem tempo de sentir como é que você está dentro de você, de perceber o que está acontecendo no seu mundo interno, porque a gente só tem condição de fazer alguma coisa e virar a chave quando a gente olha e a gente Sim. percebe o que é que está acontecendo, passa a ter essa consciência, né? Sai do inconsciente para a consciência. Sai Aí a do gente pode fazer automático, algo. né? Que a gente entra no Exatamente. automático e vai andando, vai levando. Tem uma pergunta, Exatamente. Joelma, uma pergunta aqui da Roberta, ela pergunta como ajudar a criança ferida do companheiro, né? Como ajudar? Na verdade, essa pessoa vai ter que olhar para ela, né? O que a Joelma acabou de dizer. A pessoa tem que olhar e reconhecer que ali tem uma criança ferida, porque se o casal tá ali junto, os dois. E aí, se você tá com essa pessoa, em algum momento você também estava na criança, porque um atrai o outro, né? E aí você se cuida, vamos que você se cuide. Olha para essa criança, acolhe essa criança, como a gente está falando aqui, ó. Depois eu vou até falar, se você me permitir, um exercíciozinho para cuidar da criança um pouco, né? E Com se você certeza. se cuida, olha para essa criança, identifica e você vem para o adulto e essa pessoa não se olha e continua na criança, esse casal não vai dar certo. Por quê? Um adulto, ela pode ter ido para a vida adulta, já reconheceu e consegue ir se responsabilizar pelos seus atos, deixar a criança lá atrás, mas acolher ela, cuidar, saber que aquilo ficou no passado, mas que hoje ela é capaz, ela dá conta. E essa outra pessoa não consegue fazer isso porque não identifica nela a criança, nem sabe que existe, esse casal não pode dar certo, porque o adulto junto com a criança, para ter um relacionamento afetivo, amoroso, não vai dar certo. Vai conflituar uma hora, né? Então, se a pessoa quiser ir atrás, como ela mesma disse aqui, a Joelma, citou aí a questão de uma terapia, né? De ir se conhecer, buscar o autoconhecimento. Aí sim se consegue ter ali os dois adultos. Por quê? Quando um cresce e o outro não, isso possivelmente não vai dar certo. Essa Vai relação vai virar uma ficar relação difícil. de pai e filho ou mãe e filho, não é? Porque se tem Exato. onde tem um adulto e tem uma criança, não é uma relação de igual, né? De complementariedade, mas sim vai haver aí uma competição, um controle excessivo muito grande que Isso. não vai E dar certo. a gente vê muito, Joelma, nas constelações, você com certeza também vê isso com os teus clientes aí. O que acontece muitas vezes é que o homem vai buscar na mulher a mãe, né? E muitas vezes Exatamente. a mulher vai buscar no homem o pai, né? E aí a gente tem filhinhas de papai, tem o filhinho de mamãe, né? Por quê? As pessoas não conseguem ir para o adulto e ver no outro, no parceiro, o que ele é realmente. Ele é o homem, ele não é o seu pai.
né? Ela é a sua mulher, ela não é a sua mãe. Então, as pessoas buscam muito isso e quando a gente consegue identificar, é aí a possibilidade que a pessoa tem de ir atrás, né? De consertar isso ali dentro dela, de cuidar disso, né? Isso acontece muito. Eu não E é sei se eu respondi. interessante Pode a falar. gente perceber dessa relação, né? Na relação conjugal, como fica realmente a relação de duas crianças. Porque onde há muito conflito, muita briga, criança que age dessa forma, né? O adulto maduro, ele tem a, como é que eu posso dizer assim, a probabilidade de conversar, de dialogar, de perceber as coisas, não ficar com aquela briga, com aquela picuinha, com A aquela birra, é. birrinha, né? Na birra, Justamente. É um É dos porque sinais assim, aí que a gente pode até dizer aí para quem está nos assistindo, se para exato. você fazer uma autoavaliação, como é que está a sua relação conjugal, Uhum. né? Se você está percebendo que está com muita briguinha, com muita Birrinha, birra, né? É fazer ciúminho, fazer não sei o quê. Isso é coisa de criança, gente. Não é está na importante hora de olhar para virar a chave, isso. É, porque verdade. o adulto, né, Joelma, ele vai chegar no outro e vai dizer claramente o que está incomodando, ele vai assumir a responsabilidade dele e vai querer que o outro também assuma. Adulto é assim. Adulto não fica pondo a culpa no outro, com briguinhas besta. Ele vai e assume. Tem muita gente que a gente percebe os relacionamentos, o marido fica ali na barra da saia da mulher, cheio de birra, cheio de coisinha, de mimimi, né? Ou a mulher na barra da saia, da calça do homem, e você fica olhando e fala, meu Deus do céu, como é que vai dar isso aí? E os casais hoje, Joelma, você deve ver muito isso também, estão infantilizados. Quando tem filhos, os filhos às vezes têm mais maturidade do que os pais. A gente está vendo muito isso, né? Dos pais, tá perdendo a conexão? Tá dando para ver aqui, tá tudo tranquilo aqui. Tá. Não é essa questão dos filhos, assim, os filhos adultecem, né? Os filhos estão mais adultos do que os pais. E Aí os aí, pais. Denise, você sabe que na constelação, né, Ibert vai falar que é uma inversão, né, de hierarquia, que não pode ocorrer e Isso. termina ocorrendo, porque o interessante, o normal, o natural, é que os pais eduquem os filhos, não ao contrário. Então, quando isso acontece, a gente termina tirando da criança, do adolescente, a oportunidade deles serem criança e adolescentes, né? E isso vai reverberar em alguma coisa, alguma consequência lá na frente. Por isso a importância da gente assumir, porque você não tem como se curar, melhorar, curar sua criança ferida, tá em um outro nível, em outro padrão de maturidade, se você não assume que você tem, né, esses sintomas na sua relação, na sua vida. Lógico que nós não vamos ser um adulto, vamos dizer assim, completamente, né? Principalmente quem teve uma infância difícil, né? Não teve pais mentores com sabedoria, com conhecimento, não é? Não teve, Mas pode falar. não teve o amor maduro dos pais, né? Que a gente fala, Isso. porque quando você tem esse amor maduro, fica muito diferente a sua vida adulta, né? Mas aí, é como você citou aí, a hierarquia, né? Quando a gente fala de constelação aqui da criança, e ela está, o adulto está na criança, ele está fora de lugar, né? Porque ele já saiu daquele papel e ele quer continuar lá. Então ele já evoluiu, então ele está fora de lugar. Ou seja, há uma desordem nesse sistema. E quando você olha, você precisa se reposicionar, se recolocar ali no seu papel de adulto, né? Justamente para ver aí o respeito à hierarquia, porque você não é mais criança, você não está mais naquele papel. E os pais, a gente vê muita dificuldade hoje que eles têm com os filhos por essa inversão, de eles assumirem aí um papel de criança, continuarem na criança deles, né? E vem os filhos, não tem aquele amor maduro, aquele cuidado maduro, né? Amor maduro mesmo. E aí vem aí essa questão do amor interrompido, uma série de coisas que vai certamente atrapalhar bem aí a vida da pessoa adulta, né? Quando ela chega na vida adulta, ela vai ter alguns problemas, né? E é E aí eu... interessante, Denise, também a gente perceber
que essa situação termina causando um emaranhado no sistema familiar. E outra, assim, que eu acredito que os pais, eu sou mãe de 2 adolescentes, o que eu mais quero é cada vez mais estar curando o meu sistema, me curando para que meu sistema familiar ele seja o mais saudável possível. Eu quero ver minhas netas, meus netos, dentro de um sistema familiar muito mais saudável do que eu pude proporcionar para minhas filhas. Então, é um assunto que a gente precisa fazer uma avaliação e pensar realmente lá na frente o que a gente vai colher. Se a gente não tem essa consciência, a gente não vira essa chave. Não é verdade? Não tem como. Você primeiro tem que tomar consciência disso, né? A gente está aqui na live aí, talvez oportunizando aí para as pessoas que estão nos ouvindo, olhar para isso, né? E cuidar dessa questão, que isso vai para a vida toda, como a gente falou. E às vezes eu até faço alguns exercícios, peço para as pessoas fazerem alguns exercícios, sabe, Joelma? Por exemplo, eu digo assim, se você tem uma bonequinha, ou travesseiro, ou uma almofada, não sei, tem gente que tem bonequinha, essa daqui é da minha filha do tempo do EPA, né? Já faz algum tempo. Então eu uso essa daqui para dar um exemplo, né? Se você puder olhar para isso aqui, sabe? Para essa criança sua, é você olhar e acolher, sabe? Dizer, olha, agora eu posso cuidar de ti, né? Agora eu posso olhar para você, você não precisa ter medo da rejeição. Por que eu digo da rejeição? Às vezes, as pessoas, Joelma, vivem na vida adulta querendo agradar a todos. Você já viu? A pessoa tem medo de dizer não. Ela tem medo de pedir alguma coisa, porque é como se ela tivesse com medo da rejeição do outro. Então, é porque ela está na criança, né? O adulto não tem medo disso. Ela sofreu uma rejeição lá atrás e ali ela já tem uma sensibilidade, né? E ela não quer passar mais por aquela dor. Então, ela fica ali se contendo e muitas vezes ela não consegue dizer não para não desagradar o outro, né? Então, quando você nota essas características em você, né, de não dizer não, ter dificuldade, tá sempre querendo agradar, sempre sendo bonzinho, por que você é bonzinho? Por que você precisa agradar sempre todos? Alguma coisa tem, né? Então, é olhar para isso e talvez fazer esse exercício, sabe, de pegar aí sua criança, uma boneca que seja, um travesseiro, como eu já disse, e olhar para isso. Talvez te venha ali sentimentos, né? E você consiga identificar ali medos, né? Essa questão do abandono, olhar para isso de algum modo e fazer esse exercício por algum tempo. Sei lá, 21 dias o cérebro tem para acostumar e trocar o automático do que era para outra situação mais agradável, né? É Então, durante 21 interessante. dias. É Pode falar, interessante, querida. Denise, o que você está falando tipo, você está me dizendo assim, está me soando aqui, tipo assim, nós temos a chave e temos o poder de ser o protagonista, a protagonista da nossa história. Ou Sim. seja, essa criança ferida não é nada mais, não é nada menos do que memórias congeladas. E a gente precisa, não tem como, eu não estou falando aqui de uma regressão enquanto fenômeno espiritual, mas eu estou falando de uma Não. regressão no sentido de você olhar para trás, não tem jeito. Nós precisamos, para a gente poder deixar essa mulher, esse homem curado, esse homem saudável, nós precisamos conhecer de uma forma profunda a nossa história e dar um novo significado para ela, porque nós somos feitos de memórias e as memórias Isso. sofridas lá de trás, ela pode estar ali congelada, impedindo da pessoa ser tudo que ela nasceu para ser. E eu quero dizer assim, Denise, para você, Daisy. A gente fala assim como se fosse algo fácil, mas não é fácil, porque Não eu vou lhe é, dizer não, não assim, é. eu já tenho essa noção, você tem essa noção, esse conhecimento, mas vez ou outra, não é só uma criança, Denise, não é verdade? Eu acredito que nós temos várias crianças dentro da gente. É a criança Sim, sim. mimada, é a criança birrenta, é a criança insegura, é a criança medrosa. Agora, e a criança feliz? O que acontece é que a gente Cadê? precisa ter essa sabedoria para equilibrar, não é? Porque é como você falou, a gente não tem como talvez curar totalmente, mas a gente tendo essa consciência e tendo a inteligência de estar ali gerenciando que ela está ali dentro da gente, mas ela não pode não nos dominar. Mas quem está ali é trazer o adulto que nós somos hoje, né?
inteligente, racional e direcionar a nossa vida para onde a gente tem a maturidade de saber assim, não, que é esse caminho aqui que eu quero ir. E não permitir que essa criança, porque como a gente fala de criança, a criança é muito teimosa, a criança é muito birrenta. E a gente precisa ter a chave, esse controle dessas crianças que há dentro da gente. E quando você fala de, olha, a gente tem uma cultura, né, de que o homem não chora, né? Eu não sei se você já assistiu aquele documentário, acho que é Silêncio dos Homens. Não sei se você já viu esse documentário. Não assisti ainda não. Então, e o que acontece? O homem não chora, então assim, as pessoas vão guardando dentro delas algumas raivas. Você imagine uma pessoa que apanha do pai, né? Eu devo ter apanhado quando era pequenininha e tal. E aí a pessoa tem raiva naquele momento, né? Só que aí a gente não vai expressar a raiva dos nossos pais, porque se for, vai apanhar mais, né? Então, assim, quem vem do interior normalmente, antes, né, apanhava muito, né? E aí a pessoa fica, apanhava até largar o leite, né? Então o que acontecia? Você apanhava, muita gente apanha até hoje, e tem a raiva, só que você não reconhece essa raiva. Então você prefere inconscientemente ficar na dor, porque a raiva é feio. Como assim ter raiva do pai, né? E aí você sai, você engole aquela raiva, ela fica aqui guardadinha, você substitui ela pela dor. Então é muito complicado você passar a vida com aquela dor te sufocando e ela tá ali. Ao passo que se a gente tivesse condições, né, de trazer aquilo à tona e reconhecer que aquilo é raiva, eu tive raiva sim, né? E reconhecer esse sentimento de raiva, porque nós somos humanos, a gente tem nojo, tem os sentimentos primários, né? Nós temos isso tudo dentro da gente. Mas nossa cultura não nos permite assumir isso. E aí, nesse Silêncio dos Homens, você, se tiver a oportunidade de assistir, assista, que é muito bacana, ele vai mostrar justamente isso. Quantas dores guardadas, né, a gente traz, vai guardando os homens, porque homem é forte, homem não chora, não é assim? Que as pessoas... Verdade. Homem não chora, então... Oi, pode E falar. as crenças também que a gente vai crescendo, não pode xingar mamãe, não pode fazer coisa feia com mamãe, mas não nos ensinaram a saber assim, não, mamãe pode errar, e porque assim, a mãe não é perfeita. Então, nossas mães, nossos pais erraram muito. E isso, nesses erros que eles nos puniram, foi causando raiva que ficou ali reprimida, não é? E a gente ia crescendo e dizia assim, não, eu não posso, é minha mãe, eu não posso fazer nada. Não ensinou de uma forma positiva de como a gente poderia colocar essa raiva para fora. E aí, o que é que acontece? A gente cresce, eu conheço muitas pessoas que cresceram cheias de raiva, e daí, quando fica adulto, fica aquele adulto violento, descarregando aquela raiva, trazendo aquela projeção, às vezes no casamento, na esposa. A mãe que foi muito raivosa, dominadora, severa com o homem, e aí na relação com a mulher, ele termina projetando tudo isso, ou vice-versa, né? A mulher também faz isso com o esposo. E daí o que acontece? Tudo na ordem do inconsciente. Por isso que quando a gente fala, Denise, a gente não tem outro jeito senão a gente buscar um pouco da nossa história, resgatar essa história e ressignificar, porque nós somos o nosso passado, né? O que nós somos hoje, a gente precisa resgatar realmente a nossa história e dar um novo significado com muita gratidão, né? Como diz a constelação Bert, com muita gratidão, porque eles deram o melhor deles, né? Os nossos pais, os nossos professores, os nossos mentores. A Roberta está falando assim, os pais não pedem desculpas pelos erros, né? Causa muita raiva. Então, aí a gente entra na questão de reconhecer que esses pais também não sabiam outra forma, né, de se doar. Eles não sabiam, porque eles também não receberam, né? Então, eles nos deram o que eles puderam, certamente o melhor deles, né? E aí a gente fala, tudo bem que eles não pedem desculpas, né? E talvez nem precisem pedir, porque eles já deram para nós o essencial aí, que é a vida, tudo bem. Mas a gente pode reconhecer essa raiva aqui dentro, porque é humano, é natural que a gente tenha a raiva. Você não vai jogar na cara deles, porque não precisa ser violento, né? Ser agressivo, mas reconhecer que aquela raiva existe ali dentro, existem marcas ali, mas é também acolher esses pais,
no sentido de saber que eles não tinham mais para nos dar. Eles nos deram o que eles receberam dos pais deles, e quanto mais para trás nós formos, né, Joelma, a gente sabe disso que Verdade. culturalmente, quanto mais para trás, mais violento eram os pais. Né? Hoje é que nós temos aí a possibilidade, as oportunidades de conhecer aí uma linguagem, uma comunicação não violenta, tem aí a constelação, tem aí as terapias que as pessoas hoje têm condições de fazer para se melhorarem. Mas antes não tinha isso, né? Nós não tínhamos essas possibilidades todas. É verdade. Os nossos filhos, por exemplo, as minhas filhas, às vezes, quando eu converso, nossa, tem um sinal de conhecimento que às vezes conversa, eu digo, você fez psicologia, porque toda hora vai fuçando uma coisa e outra, e aí ela tem outros saberes, né? E isso é muito bacana, porque dá para a gente conversar muitas vezes de igual para igual, e a gente terminar aí também saindo desse padrão adoecedor, porque não é fácil a gente não cuidar dessa criança e permitir que esses comportamentos venham à tona no nosso sistema familiar e cause, né, adoecimento nos seus membros. É preciso olhar E muito. muitas doenças, né? Traz aí muitas doenças, né? E até tem, não sei se você conhece uma escritora que é Lisa Bourbon, ela fala das 5 feridas, né, da alma. Sim, E ali você conhece? conheço. Então, e ali ela trata justamente dessas feridas que nós carregamos, né? E as características de cada uma, né? Então, assim, somos humanos, estamos aqui com as nossas dores, a gente vai tentando se melhorar dia a dia, né? Mas precisamos olhar o autoconhecimento, eu acho que é muito importante. É isso que vai nos dar uma qualidade de vida, é isso que não vai nos trazer o bem-estar, né? Para a gente conseguir viver bem, porque às vezes a gente pensa que viver bem é ter coisas materiais, coisas não sei o quê. Não, é ter paz dentro de si, é ter o autoconhecimento para você se cuidar e buscar o seu bem-estar, né? E para buscar o seu bem-estar, você não precisa prejudicar ninguém, sabe? É você ficar aí no papel de observador de si mesmo, né? Reconhecer as suas dores, as suas vulnerabilidades, né? Porque a gente tem aí, quando a gente reconhece as nossas vulnerabilidades, a gente percebe que a gente é passível de tudo isso, né? Com certeza. Denise, fala um pouquinho sobre como a gente pode, né, então, acolher essa criança, né? Como você já falou um pouco sobre isso, mas assim, existe alguma técnica fácil que a gente possa estar fazendo diariamente quando a gente perceber que aquela criança está ali nos paralisando, né? Diante de medos, inseguranças, porque nada mais essa criança, eu acredito, que é uma figura que a gente olha e vê realmente, porque quando eu olho para minha criança, eu enxergo ela assim nitidamente na minha frente, com as suas emoções de medo, de insegurança, de rejeição. E aí, como a gente lidar com isso para não se permitir ficar dentro desse padrão, porque é um padrão que a gente traz, né? E que Sim. mina nossas energias. Porque, assim, uma das coisas que tira a nossa energia para que a gente possa estar tendo uma vida mais plena e feliz é justamente essas emoções que a gente traz e que a gente muitas vezes está viciada quando a gente não tem consciência, a gente termina num ciclo vicioso, deixando com que elas comandem, direcionem a nossa vida, e tem muitas pessoas que morrem dessa forma. Então, assim, existe alguma coisa que a gente pode fazer para que realmente assim, a gente possa virar a chave e cuidar, né? Porque eu acredito que, assim, você não teve talvez um amparo, ou até mesmo teve, né, Denise? Mas como assim? Muitas vezes cada um tem uma linguagem de amor diferente. Talvez a sua mãe, os seus pais, os seus provedores não supriu essa necessidade como você esperava, não é? Porque eu percebo muito isso com as minhas filhas. Eu tenho o costume de falar muito a minha própria linguagem de amor para o outro. Então, assim, eu gosto muito de que me ajude quando eu tenho dificuldades. Então, quando eu vejo alguém em dificuldades, eu gosto também de ajudar, mas talvez não seja aquilo que o outro precise. Então, assim, talvez você teve até um amparo dos seus pais, mas não foi dentro da sua expectativa.
também, não é? Então, assim, como a gente poder olhar para isso tudo e poder, assim, dizer assim, poxa, agora eu não sou mais uma criança, eu sou um adulto, que tenho mãos, tenho pés, sou inteligente, sou capaz e posso dar tudo a esta criança, né? Aliás, eu falei tudo, mas a criança a gente não pode dar tudo, não é, Denise? Porque senão a gente termina deixando ela mimada. Tem que tomar cuidado nisso também. Pois Então, é. e essa questão da criança ferida, ela passa de geração para geração, né? Ou seja, é algo que você tem que identificar realmente para que não se... Ai, a gente tem pouco tempo, hein, Joelma? 10 minutos. Pronto, é seu Bom, agora. pois é. Aí eu vou falar, o que é que a gente tem que fazer? Vou dar um exemplo aqui, inclusive ressaltar que essa questão da criança ferida, ela pode se transmitir para outras gerações, né? Então é importante que a gente consiga identificar isso, mesmo porque a mãe, em uma simbiose com o filho herda ali os sentimentos da mãe, né? Então a gente tem que identificar para que isso não vá para outras gerações, tá? Então é olhar, é fazer aí uma autorreflexão sempre, né? Encontrar em você essas dores. Eu cito aqui o exemplo de você fazer o exercício da bonequinha, guardar a bonequinha ou o travesseiro, e você olhar para essa criança, para você quando criança, e internalizar que você hoje pode cuidar dessa criança e que você vai dar um bom lugar no seu coração para essa criança, para que ela, e você conseguir dissociar, isso é muito importante, que você consiga dissociar esta criança sua, né, lá da infância, que ficou ferida, de você adulta hoje. Então, assim, essas feridas, elas estão aqui, as marcas, mas aquilo já passou. Eu não estou mais lá, agora eu estou aqui. Eu posso sim olhar para ela, né, para essas feridas, para essas dores, porque elas estão aqui dentro, registradas, na minha memória física, na minha memória, isso está registrado em mim. Então eu posso olhar para ela e acolher todas essas dores e cuidar, dizer para mim mesma que a partir de agora, né, eu sou uma pessoa adulta, eu já tenho filhos, ou eu já trabalho, ou eu já sou casada, mas que eu posso acolher e guardá-la dentro do meu coração, que eu dou um bom lugar, reconhecendo aí que você hoje, dentro de uma hierarquia, é maior do que essa criança já. Dentro do seu sistema, você está se reposicionando como adulto. Então, assim, essa conversa interna que você vai tendo aí ao longo dos dias, que se quiser, quem está ouvindo a gente, quiser fazer isso por 21 dias, né? Cuidar toda noite um pouquinho dessa criança, né? Porque ali você tem a materialização, que seja por meio de uma boneca ou de um travesseiro, que você olhe e sinta em você qual é a sensação que vem, sabe? Como se você estivesse olhando para você criança mesmo. Perceba os seus sentimentos, sabe? O que, que vem ali para você? E registre isso para que você consiga compreender, né? Trazer para o consciente que isso ficou no passado e que hoje você é capaz de cuidar dessa criança que está aqui dentro e integrar ela a você. Tá? Então isso é um trabalho de autoconhecimento, sabe? E eu acho que a gente tem que sempre buscar meios de nos melhorar, né? Da outra vez que eu fiz a live, eu até falei desse livro aqui, né? Autocompaixão, que eu acho importante a gente buscar aí a leitura, né? Pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão aí se permitindo, né? Essa oportunidade de assistir. Tem esse também, ó, tornar-se pessoa. Então, todas essas leituras também vão auxiliar a pessoa, né? Assim como nós duas, que também podemos fazer isso, né? Para Verdade. nos melhorar. Ai, tem 4 Agora, minutos. Denise, agora tem pessoas que o âmago da rejeição, do sofrimento foi tão grande que ela precisa ser acompanhada por um profissional que entenda muito Sim, bem desse assunto, né? com Então, assim, eu super certeza. indico a você aí, certo? Porque nada melhor do que uma pessoa que entende do assunto e também trabalha com técnicas que vai lá resgatar essas emoções congeladas, né? E vem trazer um novo significado, isso não tem preço. Então, gente, super indico a Denise. Eu também A trabalho Daisy. muito também aí E você com as também, como técnicas, terapeuta aí na Bahia, né? e sempre atenta também para ajudar aí as pessoas. E foi muito bom estar aqui com você.
falando desse assunto tão relevante, tão maravilhoso. Deus Pena que continue passa abençoando rápido, né, vocês. menina? Pois é, passou rápido mesmo. Passou super rápido, mas eu fiquei feliz, imensamente feliz pelo seu convite. E assim, se quiser fazer outras lives, a gente vai fazendo, porque aí tem as feridas da alma, tem um monte de coisa que a gente pode tratar, De tá? Então repente, vamos. Daisy, as pessoas poderiam até dizer aí que está acompanhando a live qual o próximo tema Isso, gostaria de ouvir, né? Aqui, verdade, talvez de repente, em um outro momento, a gente possa combinar um tema. Agora, gostaria que eles dissessem aí, né? Para a gente poder estar verdade. trazendo um tema que seja relevante Sugerir. também. É. Bacana, bacana. Obrigada, viu, Jaelma? Muito obrigada Gratidão. pelo seu convite. Eu fico muito feliz, mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade, tá? E aí, ó, o pessoal que acompanhou a gente aqui, algumas pessoas, né? A Maria Vasco, a Ana Paula, a Luciana, a Daniela, a Sônia, a Camila, a Valéria, uma série de... Daiane, Lena, muito obrigada para todos vocês, que tem mais gente, a Jurema, a Roberta. E aí, todas essas pessoas, a gente deixa um grande beijo e os agradecimentos por estarem com a gente aqui, né? Muito obrigada pela companhia de todos. Quem sabe da próxima vez aí também, Denise, o ano que vem, você não esteja aqui na Bahia para a gente fazer um momento desse aí, presencial aqui com as Ah, mulheres baianas. vai ser maravilhoso. E na Que próxima live bom. você fala do seu trabalho aí, tá? Na Tá próxima joia. live você conta seu Vamos, trabalho. joia. Vamos terminar aqui, ó, Denise, dando um abraço na nossa criança, Isso! acolhendo ela, né? Porque ela tá com a gente para a vida toda, né? Sim, verdade, Então a gente verdade. precisa acolher essa pessoa que está dentro da gente, porque é a pessoa mais Que especial gente... da nossa Mas, vida. sim, é verdade. Gratidão, Denise. Obrigada, Beijo, obrigada. muito obrigada aí. Beijo Muito para boa tarde para todos. vocês. Tchau, Também gente. gostei Até demais. mais. Beijo. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.